Ele. E assim, recebemos a salvação. Se as tuas escamas não caíram, meu irmão, certamente você não encontrou a sua salvação. Você tem vivido meramente como um religioso, como um homem que faz boas ações, como um homem que pensa até mesmo e já conquistou o reino de Deus. A segunda cura que aconteceu pelas escamas que caíram dos olhos de Paulo, eu classificaria como a cura psicológica. Enquanto a cura espiritual remetia ao ser espiritual de Paulo, a cura psicológica remetia ao ser pessoa. Paulo como pessoa, como criatura. E o cair das escamas representou para Paulo o seu encontro consigo mesmo. Foi exatamente uma oportunidade de ter um novo olhar para si mesmo, mudando a sua realidade e identidade como criatura de Deus. Antes, Paulo era simplesmente um mestre religioso, um conhecedor profundo da sua religião, e que neste momento, antes das escamas caírem, estava desempenhando a sua autoridade como representante da lei judaica. Perceberam bem? Paulo era uma autoridade. Provavelmente um homem bem durão, cheio de poder. Foi por isso que ele foi até os chefes das sinagogas, pedir autorização para seguir os crentes em Jesus. Mas exatamente no meio na sua perseguição, ele teve um encontro com Jesus. Ou melhor, o encontro dele consigo mesmo, onde ele reconheceu a sua finitude e a sua limitação. Um homem poderoso que foi confrontado com a luz, caindo literalmente do seu cavalo, sendo intimidado por uma voz que não conhecia, a voz daquele a quem ele perseguia. Pois Paulo não perseguia os cristãos, aqueles seguidores de Cristo, mas literalmente perseguia a Jesus Cristo, porque ele perseguia o autor da fé, daqueles homens e mulheres que professavam ser seguidor do Cristo. Mas ao cair do cavalo, ao se colocar numa posição de humilhação, diante dessa voz que o deixara cego fisicamente, Paulo teve um encontro com o ser pessoa, que ele era. O ser criatura de Deus, e não mais o homem poderoso e forte, ao qual anteriormente se firmara na sua perseguição. Paulo se colocou nessa situação como ser dependente de Deus para ser a pessoa que Deus desejava que ele fosse. E para completar essa situação de humilhação e dependência de Deus, ele precisava da misericórdia do Senhor. Ele precisava da misericórdia de Deus para ser curado da sua cegueira que foi resultado do seu encontro com Jesus. Do seu encontro consigo mesmo. Quantas pessoas não têm vivido assim? Se achando autopoderosas, autossuficientes, até às vezes se comportando como o próprio Deus. Quantas vezes não ouvi pessoas dizendo que o meu Deus é o meu bolso, meu Deus é o meu emprego, meu Deus é a minha família, meu Deus é a minha autoridade e meu poder, a minha moral com os outros. Quantas pessoas não têm vivido uma cegueira psicológica por não conhecer-se como pessoa, como ser pessoa, um ser criatura de Deus. E Deus curou Paulo
pela sua infinita misericórdia. E o cair das escamas significaram para Paulo uma oportunidade de um novo olhar para si mesmo. Não mais como um perseguidor, mas como servo. Servo do que é perseguido. Você também pode ser curado dessa cegueira psicológica. Você pode ser curado dessa enfermidade que impede você de viver uma vida completa na presença de Deus. De uma vida abundante, de uma vida regozijante, alegre. Porque você é uma criatura submissa de Deus. Você pode ser curado. Basta deixar as escamas caírem dos seus olhos e se comprometer com Jesus. E a segunda lição que Paulo nos deixa com a sua experiência com Jesus é que quando as escamas caem, quando nos encontramos com Jesus, temos a oportunidade de ter um novo olhar para si mesmo. O terceiro milagre, a terceira cura que podemos ver nesse texto, nesse encontro de Paulo com Jesus, diz respeito à cura sociológica. A terceira cura que aconteceu pelas escamas que caíram dos olhos de Paulo foi a sua cura sociológica. Enquanto a cura espiritual remetia ao ser espiritual e a cura psicológica remetia ao ser como pessoa, a cura sociológica remetia ao ser como social. O cair das escamas representou para Paulo o seu encontro com o próximo. Foi exatamente uma oportunidade dele ter um novo olhar voltado para o próximo. Paulo antes estava todo onipotente, todo cheio de autoridade, cheio de mandar a perseguir cristãos. Mas o seu encontro com Jesus fez ele perceber, além da sua finitude e da sua limitação diante de Deus, a sua limitação e finitude diante dos homens. Paulo foi atrás dos crentes montado no seu próprio cavalo. Ele era um ser dependente dele mesmo. Ele tinha rédeas do cavalo. E ninguém podia impedi-lo de fazer o que ele estava querendo fazer, que era perseguir e prender os cristãos. Ele tinha autorização para isto. Autorização que foi dada por autoridades locais, autoridades religiosas. Mas o encontro com Jesus e a cegueira física que passou a afligi-lo, fez certamente ele reconhecer que dependia dos outros. Fez ele perceber que ele não podia viver longe do outro. Que ele precisava dos outros. E o primeiro detalhe que confirma isto é que ele precisou ser guiado por outro, pelas mãos dos outros, até a cidade de Damasco. Veja o que aqui diz o verso 8. Após ele cair do cavalo e a cegueira invadir os seus olhos, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele foi levado por outro. Ele não podia chegar até Damasco, até um lugar seguro,